Neste vídeo, vamos andar um pouco pelas ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro e tratar em especial das reformas ocorridas aqui e das questões ligadas à saúde pública. As mudanças que ocorreram há pouco mais de 100 anos na cidade tem muito a ver com o que hoje é o centro do Rio de Janeiro. Decisões estas, algumas boas e outras ruins. Vem com a gente conhecer um pouco dessa história deste Rio de Janeiro. Na virada do século XIX para o XX, a cidade do Rio de Janeiro era um lugar marcado pela grande desigualdade social, era muito sujo e também havia uma grande quantidade de doenças infecciosas que acometiam a população do Rio de Janeiro. A capital da nascente república, lembrando que a república foi proclamada em 1889, era ainda uma cidade com muitas feições coloniais. O Rio de Janeiro resumia-se ao centro e já alguma coisa no subúrbio. E esse subúrbio, como bem nos lembra Lima Barreto, ele tinha o percurso da linha do trem. Este senhor aqui atrás de mim foi um dos responsáveis pelas grandes mudanças que ocorreram no centro da cidade do Rio de Janeiro. Francisco Pereira Passos foi prefeito da cidade entre 1902 e 1906 e foi nomeado pelo presidente Rodrigues Alves, Então ele, que era um engenheiro, foi responsável pelas grandes mudanças que ocorreram no centro da cidade do Rio de Janeiro, até então capital da República. A Avenida Central, atual Rio Branco, foi rasgada no meio da cidade com a ideia de se construir um imenso bulevar, tal como se via em Paris. A abertura, então, da Avenida Central tinha como objetivo modernizar a cidade. Acontece que este movimento, esta modernidade, acabou prejudicando a população mais vulnerável que havia aqui no centro do Rio de Janeiro, porque eles foram expulsos dos lugares que moravam. Então os cortiços foram derrubados, as pessoas foram sendo postas para fora desse centro que seria moderno do Rio de Janeiro. Esse processo violento vai empurrar a população que aqui morava tanto para o subúrbio quanto para os morros da cidade, formando aquilo que a gente hoje conhece como as favelas. Começa aí então uma política de higienização, mas que não tem nenhum planejamento urbano de habitação para essas populações que são deslocadas daqui do centro. Em parte, o que acontecia na cidade do Rio de Janeiro foi pensado nesse espaço aqui atrás, a Academia Nacional de Medicina. Ela surge em 1829 com o nome de Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Depois o seu nome vai ser alterado para Academia Imperial de Medicina. Com o advento da República passa então a se chamar Academia Nacional de Medicina e é assim até hoje. Aqui atrás de mim, como vocês não podem ver, ficava o Morro do Castelo. Em 1922, este morro foi derrubado pelo então prefeito Carlos Sampaio, com o objetivo de melhor ventilar a cidade e sanear. Na verdade, o morro era ocupado naquele período por uma série de cortiços e população pobre da cidade do Rio de Janeiro. O morro que foi
O início da cidade do Rio de Janeiro foi então derrubado em 1922 para mostrar uma nova cidade do Rio de Janeiro que se abria. Embora não exista mais o Morro do Castelo desde 1922, ele ainda é uma referência na cidade. Então muitos ônibus que vêm ao centro do Rio, né, tem lá na plaquinha Via Castelo ou Terminal Castelo, como vocês podem ver nessa placa. A Ladeira da Misericórdia foi aberta em 1567, quando a cidade do Rio de Janeiro foi transferida para o Morro do Castelo, que era aqui. Ela mantém ainda hoje o calçamento original em pé de moleque, né? Então, assim, é a única coisa que sobrou do Morro do Castelo aqui no centro do Rio de Janeiro. Então, é um testemunho, né, desse morro onde a cidade começou a se desenvolver, né? Ela é um ponto turístico e fica próximo ao Museu Histórico Nacional. Então é fácil de encontrar. Alguns anos antes da destruição do Morro do Castelo, em 1904, ocorreu aqui, no Largo de São Francisco, uma das maiores revoltas populares do século XX, né? A Revolta da Vacina. O mote, né, dessa revolta popular foi porque a população empobrecida, né, que não era assistida pelos serviços de saúde, se revoltou contra a obrigação da vacina contra a varíola. Né? É diferente do que é hoje, né, em que as pessoas vão ao posto e tem toda uma conscientização. As pessoas não entendiam muito bem como é que funcionava, né? Então tinham questões de moral, por exemplo, de mostrar o braço. As pessoas eram vacinadas à força às vezes, né? A mulher e os filhos sem o pai na casa, enfim. Então todas essas questões, né, de ordem pessoal também influenciaram essa revolta. E o saldo dessa guerra, que começa aqui, né, dessa confusão toda, ela foi de 31 mortos, 110 feridos, quase 1000 presos e quase 500 pessoas que foram degredadas para o Acre. Né? Então a gente está no palco de uma das maiores revoluções populares do Rio de Janeiro. Vamos abrir um parêntese aqui, vindo até Manguinhos, na sede da Fiocruz, para conhecermos um pouco mais sobre as ideias do Oswaldo Cruz. Essa prestigiosa instituição, né, de ensino e de pesquisa foi criado em maio de 1900, com o nome de Instituto Soroterápico Federal. Naquela época, Oswaldo Cruz tinha como objetivo a produção de vacinas e soros contra a peste bubônica. De lá para cá, a instituição foi crescendo e foi incorporando outras atividades e chegou ao que é hoje, né, reconhecida internacionalmente. As brigadas mata-mosquito agiam de forma brusca, né, nesse seu trabalho pelas ruas da cidade, né, do Rio de Janeiro. Invadiam casas, ordenavam reformas, em alguns casos até condenavam, né, as casas e indicavam que elas deveriam ser demolidas.
controlar a peste bubônica, foi criada uma estratégia um tanto curiosa. As autoridades incentivavam a população a caçar ratos e elas recebiam um dinheiro, né, por cada rato que era entregue. Acontece que essa população empobrecida viu nessa estratégia uma oportunidade de ganhar dinheiro. E ao invés de simplesmente só caçarem os ratos, estavam também criando ratos para poder conseguir um dinheiro a mais. Enfim, isso foi um negócio meio complicado. Mas nem tudo são dores, né? A vontade de se parecer com uma capital europeia acabou proporcionando uma paisagem, né, com uma série de edifícios muito bonitos, né, aqui no centro do Rio. Um deles é o Teatro Municipal, construído em 1909, né, que se você observar bem e comparar com a Ópera de Paris, vocês vão ver que ele foi muito inspirado naquele prédio, né, está bem na Cinelândia, bem no centro do Rio de Janeiro. Estivemos em Paris em 2013 e conhecemos a Ópera de Paris, que foi inspiração para o Teatro Municipal. Mas nós acreditamos que o nosso Teatro Municipal é muito mais bonito. Em 1910, inaugura-se a Biblioteca Nacional, mais um, né, prédio suntuoso, né, com toda a arquitetura que remete a cidades europeias, construído aqui na Cinelândia, né, próximo ao Museu Nacional de Belas Artes e ao Teatro Municipal. Bem à frente da Biblioteca Nacional, nós temos um outro prédio também bastante interessante, mas que foi construído em 1923, que é o Palácio Pedro Ernesto. Esse palácio, né, que hoje abriga a Assembleia Legislativa do município do Rio de Janeiro, foi denominado de Gaiola de Ouro pelos altos custos na sua construção. É um palácio bonito, mas nem tanto quanto, por exemplo, o Teatro Municipal que está ao lado. Enfim, coisas do Brasil. Este também é um dos retratos do Brasil, né, e do Rio de Janeiro, idealizado por suas elites, né? Esse ar europeu que saem dos prédios públicos e também a gente vai encontrar nos salões, né, frequentados por esse grupo social. Aqui atrás de mim a gente tem a Confeitaria Colombo, que foi inaugurada em 1894. Né, com esse espírito de ser um local, né, frequentado pelas elites do Rio de Janeiro. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de elite do Rio de Janeiro, a gente está falando que aqui nesse momento é a capital do país, né, a capital do Brasil. Enfim, então é onde circula o poder e tudo mais, né, todo refinado. Mas por aqui passou todo tipo de gente, né, e ainda passa. Então, de Chiquinha Gonzaga, Olavo Bilac, Lima Barreto, eu e você estamos agora na Confeitaria Colombo. A Confeitaria Colombo foi criada em 1894 por dois imigrantes portugueses,
entre os anos de 1912 e 1918, ela passou por uma reforma e que transformou, né, a confeitaria no que é hoje, no estilo Art Nouveau, com muitos espelhos, com madeira, né, jacarandá, enfim. O lugar foi se tornando visivelmente refinado, considerado apropriado para essas elites do Rio de Janeiro, né, as elites da capital do Brasil. Somente a partir do período Vargas, né, com o fortalecimento institucional das estruturas de saúde, é que podemos ver políticas mais permanentes. Em 1936, a partir de um projeto do Lúcio Costa, né, foi criado esse prédio aqui atrás, que abrigou o Ministério da Educação e Saúde. O nome desse palácio hoje é Palácio Capanema, né? Justamente o Gustavo Capanema foi ministro do Getúlio Vargas nessa pasta. E a separação entre educação e saúde, né, das pastas ministeriais, vai ocorrer em 1953. As Santas Casas de Misericórdia chegam ao Brasil no século XVI, né, com os portugueses. São entidades filantrópicas, né, que vão acolher naquele período os doentes, né, as pessoas que não tinham recursos. Ainda hoje, né, elas estão espalhadas pelo Brasil e são conveniadas ao SUS. Então, muitos leitos do SUS, né, as pessoas são atendidas pelo SUS nas dependências das Santas Casas, né, que estão espalhadas pelo Brasil. O viajante que quiser conhecer um pouco mais, né, sobre as histórias do Rio de Janeiro e da saúde pública, pode visitar aqui no Rio de Janeiro o campus da Fiocruz, que fica em Manguinhos, né, o Museu da Vida, que é o espaço que vai receber, né, esse visitante que quer conhecer um pouco mais dessa história. Mas para além das questões históricas, o Museu da Vida oferece uma série de discussões científicas, por meio de atividades pedagógicas e brinquedos e exposições, enfim, as crianças principalmente curtem muito esse espaço, né? Então observem no site do Museu da Vida os horários de atendimento e as atividades que eles costumam fazer, por exemplo, aos sábados, né? Então realmente é um espaço que vale muito a pena visitar aqui no Rio de Janeiro. Este aqui é o espaço de exposições do Museu da Vida, né? Exposições temporárias e as permanentes. Se você gostou de conhecer um pouco do Rio de Janeiro, né, a partir desse recorte da história da saúde pública do Brasil, curte esse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que também vai gostar, curte o nosso canal, né, e aperta o sininho para receber as nossas notificações.